E aí pessoal, beleza? E hoje pessoal, vou trazer aqui ó, a análise para day trade, tá? Para índice e dólar, tá? Mini índice e mini dólar, tá? Eu tenho feito, semana passada eu comecei com esse novo quadro, digamos assim, tá? Onde eu vou trazer análises do índice e do dólar antes do pregão do dia, tá? Pode ser que seja um dia antes ou pode ser que seja no dia mesmo. Ali pelas 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã eu vou estar largando esses vídeos, tá? Então eu sempre vou tentar trazer as minhas previsões para o dia, utilizando ali um gráfico de 5 minutos, tá? Então vamos para análise aqui do índice, pessoal. Eu até ia deixar marcada minhas análises anteriores, tá? Mas eu não sei o que eu fiz, cara. Eu acho que eu apaguei tudo aqui, a do índice, tá? E sumiu tudo. Eu marquei aqui os dias anteriores que estavam, essas barras sempre vão marcar o início do dia. Aqui foi o início do dia de ontem, tá? E o que eu faria para hoje, pessoal? Primeira coisa, tá? Botaria aqui um gráfico de 15 minutos, tá? Vamos fazer o seguinte. Botaria aqui um gráfico de 15 minutos e marcaria algumas regiões, tá? Regiões de resistência e suporte que eu acredito serem interessantes a gente ter aqui no gráfico, tá? Primeiro, essa região aqui, SLTB, é interessante. LTA, cara, tinha uma coisa aqui, se eu marcaria alguma nesse momento, tá? Quem sabe essa daqui, ó, me parece que ela tá tocando, sim, tá ali, ó. 2 vezes segurou, tá? Então, 1, 2, então aqui tem uma. Deixa eu ver se mais para trás ela vai. Não vou puxar, nem tem necessidade, tá? Gráfico de 15 minutos, puxa essa LTA aqui, eu acho que é bem importante, tá? Marcar essa LTA. E se você reparar agora, tá? Agora voltando aqui para um gráfico de 5, tá? A gente está como aqui? Num afunilamento aqui, né? A gente está se afunilando até essa ponta aqui. Agora a grande questão é como é que vai abrir o dia de hoje, tá? É aquela coisa, tá, pessoal? Sempre vou marcar alvos para cima e para baixo, tá? Porque a gente não tem como ter uma noção de longo prazo. Como eu disse para vocês, é quase que uma análise de longo prazo, de médio e longo prazo, usando um gráfico diário. Então é muita coisa. Então ele pode, por isso que ele se movimenta um monte para baixo, um monte para cima, entende? Então a gente sempre vai ter alvos para cima e alvos para baixo. Aqui, pessoal, me parece, tá, que ele veio, bateu, encontrou um suporte nesse fundo, tá? E nessa LTA. Agora a grande questão, a gente pode vir daqui a pouco tocar aqui perto da média de 200 períodos nessa LTB, tá? Para depois corrigir. Se eu fosse marcar alvos aqui, tá, pessoal? Eu considerando que isso aqui possa ser um pivô de alta, possa fazer isso, deixar essa estrutura de alta aqui, eu marcaria alvos com Fibo aqui, tá? E provavelmente esses alvos vão romper essa LTB. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O primeiro alvo de Fibo já romperia essa LTB, tá? Viria buscar aqui, ó, 103.735 pontos, tá? Então 103.735. Vou marcar aqui a região do primeiro alvo de Fibo, tá? Se eu fosse marcar o segundo, caso ande para cima, caso forme esse pivô, ele vai vir no topo anterior lá, nos topos anteriores, bem aqui, ó, nesses últimos topos, tá? E eu teria um segundo alvo de Fibo aqui em cima, tá? Aqui em cima, aqui, ó, nos 104.030 pontos, tá? Bem nos topos anteriores. Esses são os dois alvos de Fibo, caso a gente abra o pregão, daqui a pouco, rompendo essa máxima aqui, essa máxima do final do dia de ontem, a máxima, eu ia falar a máxima do dia, mas não, né, pessoal? É a máxima aqui dessas últimas horas do dia de ontem, deixando que a gente está deixando que parece um pivô, que se ele rompe para cima, isso aqui confirma um pivô de alta para mim. E os alvos desse pivô de alta para cima são esses dois aqui que eu marquei, tá? Agora, caso ele começa a andar para baixo, tá, pessoal? Vamos supor que ele abra gap aqui embaixo. Existe a grande possibilidade, tá, pessoal, dele abrir gap, fechar gap, tá? E começar a andar para baixo aqui, ó. O que acontece? Se eu pegar esse pivô de baixa que a gente tem aqui, ó, esse aqui, a gente tem um pivô de baixo, tá? Deixa eu só ver que alvos ele atingiu para baixo. Primeiro, segundo. Cara, ele foi exatamente no terceiro alvo de Fibo, tá? Então, ele atingiu o alvo, digamos assim, ó. Ele foi exatamente no último alvo de Fibonacci, tá? Ele atingiu esse último alvo de Fibonacci. Caso ele abra em gap aqui, pessoal, eu acredito fortemente que se ele abrir em gap, ele vem fechar o gap, tá? E depois vem tocar na LTB aqui. Ele vem fechar o gap, toca aqui na LTB para depois tomar uma direção, tá? Se ele vai romper acima ou se ele vai começar a cair. Aí, se ele começar a cair e perder a LTB, ele vai deixar outro pivô de baixo aqui. Ele deixaria aqui outro pivô de baixo. E aí eu marcaria outros alvos, tá, pessoal? Eu marcaria alvos lá para baixo, baseado nesse outro pivô aqui. Mas daí a coisa eu acho que ia ficar bem longe lá para baixo, uma coisa. Marcaria assim, ó. E o primeiro alvo de Fibo, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coerência se eu largar aqui, ó.
em 101.605 pontos. Deixa eu botar um gráfico de 15 agora para ver onde é que a gente está. Faz total sentido para mim, tá, pessoal? Porque a gente tem fundos anteriores aqui, ó. A gente tem esses fundos e esses fundos aqui, ó. Tá? Então faria bastante sentido para mim, caso a gente arme esse pivô de baixa que eu estou falando agora, a gente vir buscar o primeiro alvo de FIBO lá em 101.650. Agora, pessoal, partindo para o mini dólar, tá? WDO, tá? Marcaria aqui, pessoal, tranquilamente, tá? SLTA, tá? Pegando aqui esse wick que deixou aqui no gráfico de 15 e marcaria os topos aqui, tá? Os topos assim. Então me parece, pessoal, que a gente está formando aqui uma figura, tá? Uma figura, nesse caso aqui, pessoal, uma figura de continuidade de movimento, tá? Ah, mas vai andar para cima com certeza. Cara, ninguém tem certeza de nada. Isso aqui é uma figura de continuidade de movimento. A gente pode andar dentro dela aqui durante o dia, depende de como é que vai abrir. Geralmente, cara, a grande maioria das vezes, quando eu reparo que a gente tem figuras, tá? Na abertura do mercado, essas figuras já arrancam rompendo. Por exemplo, se a gente arranca rompendo essa figura e a gente abre o dia, por exemplo, nessa região, a gente abriu com um gap aqui, ó, e abriu rompendo já a figura, tá? Não significa que ele vai arrancar direto andando para cima. Ele poderia perfeitamente vir fechar o gap, tá? Mas ele tá com esse pivô de alta aqui armado, ó. Então ele armou o pivô, abriu o gap lá em cima, ele vem fechar o gap e depois ele anda para cima. Se eu fosse marcar alvos para cima no dólar, pessoal, no dólar, primeiro alvo de FIBO aqui em 53,60, tá? Vou deixar a região marcada aqui, vou tentar não apagar, eu não sei o que eu fiz com o índice. Da outra vez, eu não sei o que eu fiz, até minha análise anterior do dólar tá aqui, ó. Eu falei que se fosse para cima os alvos aqui, ó, olha o que aconteceu com o gap que eu falei, né? Tinha um pivô armado, abriu o gap bem na região que eu marquei, ó. Marquei nessa região aqui, e o meu segundo alvo foi esse aqui, tá? O segundo alvo foi aqui nessa região aqui. Depois, né, depois no dia, pessoal, começa a andar, daí, cara, fica muito difícil. Eu faço umas previsões assim, ó, iniciais, o que pode acontecer no dia. Não tem como pegar e dizer para vocês, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Isso aí nem existe, entendeu? Então, continuando aqui, pessoal. Caso ele abra nesse gap, rompendo essa figura para cima, primeiro alvo aqui, segundo alvo de FIBO, tá? Mais em cima um pouco, largaria aqui em cima. Ó, vou botar aqui o triângulozinho aqui assim, tá? Na região aqui dos 53,70, tá? E se vai que ele vai lá no último alvo, vou largar para vocês aqui também o último alvo, tá? Para cima, andando para cima, tá, pessoal? Daí ele iria lá em cima nos 53,92, tá? Então, para baixo, pessoal, agora a grande questão, tá? Para baixo, a gente não tem, deixa eu apagar aqui, tá? Para baixo. Caso ele rompa para baixo, pessoal, eu precisaria, tá, do quê? Da gente perder esse fundo aqui, ó, para querer medir alvo com FIBO. Por que perder esse fundo? Para mim considerar que a gente tem um topo maior, um fundo, um topo menor e um fundo menor. Então a gente teria esse pivô de baixo aqui. Aí eu marcaria alvos para baixo para vocês. Caso ele perca esse fundo, eu consigo marcar os alvos, tá? Então eu vou supor que a gente vai perder esse fundo aqui. Antes disso, eu não consigo marcar. Dá para prever que vai vir bater na LTA, daí ele pode, daqui a pouco ele fica andando aqui dentro para depois romper, entendeu? Então, caso ele faça esse pivôzão de baixo aí, tá? Eu marcaria o primeiro alvo para vocês aqui embaixo, aqui em 52,88, desculpa, 52,90, digamos assim. Vou deixar aqui, ó. E o segundo, pessoal, deixar mais próximo aqui, 52,90. E o segundo alvo, largaria aqui embaixo para vocês, ó. Aqui, tá? Largaria aqui em 52,75, tá? Então, cara, acho que por hoje é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.